sobre o auxílio emergencial. O prazo para pedir o auxílio de R$ 600 do governo federal termina hoje, quinta-feira. A partir de amanhã não serão aceitos novos pedidos, mas os canais de informação vão continuar disponíveis para acompanhamento de análise, obtenção de informação e realização de contestação e reanálise. Lembrando que o auxílio foi renovado essa semana para mais 2 meses de duração. Serão 5 parcelas no total, portanto. Mas o governo não detalhou oficialmente como serão feitos esses pagamentos complementares. Bom, sobre medidas econômicas anunciadas pelo governo para conter essa crise por conta da pandemia, nós conversamos agora com o Pedro Rossi, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Oi, Pedro, tudo bom? Olá, Thalita, tudo bem? É um prazer conversar com você novamente. Eu lembro que a última vez já estávamos em pandemia, porque eu lembro aí dessa estante, essa cômoda atrás de você, e já faz alguns meses, viu? Então, estamos há Pois muito é, e a tempo gente nessa situação. continua nessa, né? Pois é, continuamos na mesma. Queria que você falasse, eu acho que inclusive da última vez a gente conversou um pouquinho sobre auxílio emergencial, conversamos sobre a necessidade de discussão sobre uma renda básica universal e agora, essa semana, foram anunciadas essas 2 parcelas que mantêm o valor de R$ 600. A princípio se falava em diminuir talvez esse valor, mas no entanto foi mantido R$ 600. Importante essa medida por enquanto, né, Pedro? Sem dúvida, eu acho que as necessidades da economia brasileira para o segundo semestre, elas serão muitas. E a extensão desse auxílio ela é importante, né? Eu acho que essa extensão deveria ser mais longa. Eu acho que a gente vai viver até o final do ano uma situação de muita precariedade no mercado de trabalho, com uma dificuldade de acesso a empregos por essas pessoas. A gente viu aí os dados de desemprego, que aumentou um pouco, mas os dados eles são enganosos, porque na verdade aumentou muito a população que não procura emprego, né, o chamado desalento, né, porque a taxa de desocupação ela considera que a pessoa quer trabalhar naquele momento e que a pessoa está procurando emprego. E tem muita gente que simplesmente não está procurando emprego e nem quer trabalhar num momento de pandemia. Então, essa taxa de desemprego ela é uma maquiagem do que de fato acontece e o que a gente tem é um desemprego estruturalmente muito mais alto. Então, daí a necessidade da extensão do auxílio emergencial por mais meses, né? Eu acho que 2 meses vai ser pouco e o governo vai ter que tomar outras medidas para chegar nas pessoas que precisam no restante do ano. E mesmo essas 2 parcelas, o governo cedeu com muita relutância, porque parecia que não iria ceder, tanto é que teve essa discussão sobre valores, mas foi relutante. Então, medidas como essa sempre são difíceis de negociar. Têm sido difíceis, não deveriam ser tão difíceis assim. Uma outra medida, inclusive anunciada, é a liberação do FGTS, de uma parcela agora do FGTS, de um valor do FGTS, né? Agora, eu sei que, por exemplo, quando a gente está falando de auxílio emergencial, é um dinheiro que o governo está concedendo para a população. Quando a gente fala nesse FGTS, é um valor que o trabalhador tem direito, que ele tem guardado ali por conta do dinheiro que é depositado, parte do salário depositado, e o governo, de certa forma, agora usa isso para movimentar a economia. É correto, Pedro? Na verdade, o uso do FGTS ele acaba desmobilizando um instrumento que serve para a proteção do trabalhador. Então, se eu usar esse instrumento agora, mais tarde o trabalhador pode ter problemas, porque eu estou retirando de um fundo que é feito justamente para ajudar o trabalhador. Eu acho que o governo ele está muito preso às suas contradições e preso a uma ideologia extremamente fundamentalista de apoio às ideias do livre mercado, e a pandemia ela chacoalhou isso. A realidade ela foi tão dura, tão gritante, que ela obrigou o governo a se mover, né? E o governo tem se movido dentro das suas contradições, né? Inicialmente o auxílio emergencial era para ser R$ 200, se fosse depender do governo federal, e o Congresso Nacional aumentou esse valor. Agora tem a contradição de que esse auxílio ele confere ao governo uma certa popularidade,
Ao mesmo tempo, o discurso do Paulo Guedes é um discurso de que não há dinheiro, de que é preciso cortar recursos. Então, tem essas duas forças dentro do governo e a gente vai ver como essas forças elas conflituam, né? E como que o governo vai sair dessa. Porque você fala em abalar convicções, né? Eu vejo, tenho acompanhado, assim, pelas redes, muitos economistas liberais agora falando numa maior interferência do Estado na economia. Mas parece que ali dentro do governo, no Ministério da Economia, essas convicções não foram de fato abaladas, porque eles continuam seguindo com o mesmo plano econômico, né? Na verdade, toda a agenda da austeridade ela foi colocada em suspenso nesse ano de 2020, né, por um motivo de força maior. Não tem como continuar naquela agenda de austeridade, né? Se dizia que o Estado estava quebrado, se dizia que tinha acabado o dinheiro, mas quando veio a pandemia, houve um certo consenso entre os economistas e o governo, o Paulo Guedes, demorou um pouco para aprender isso, mas se moveu nessa direção. Então, vamos dizer assim, essa agenda envelheceu muito, ela foi colocada de lado nesse ano de 2020. O movimento agora é no sentido da retomada dessa agenda para 2021 e até do fortalecimento dela, no sentido de cortar mais gastos, de pagar uma conta, uma suposta conta que o coronavírus vai deixar, de acelerar reformas no pós-crise, mas isso se tornou muito mais perigoso e com um custo político muito maior, porque o pós-pandemia ele é muito grave e ele necessita de uma atuação do Estado muito, muito forte, muito intensa, que é totalmente incompatível com essa agenda, totalmente incompatível com o teto de gastos, por exemplo, com essas reformas que visam privatizar e reduzir o papel do Estado. Na verdade, o que a gente precisa é de outra agenda, só que esse governo, evidentemente, está preso a uma agenda que eu considero atrasada e anacrônica. O marco do saneamento foi aprovado, né? É uma discussão que não sei se é o momento para se fazer quando em pandemia, quando enfrentamos essa pandemia, mas passou e há sérias críticas em relação a esse marco, porque ele pode abrir as portas para a privatização desse serviço, né? Sem dúvida, esse é um bom exemplo, né? Não é um momento para fazer essa discussão do marco de saneamento. E essa discussão ela foi muito mal feita, porque ela foi colocada com bases de que não havia dinheiro para o governo investir em saneamento. Logo, é preciso entregar para a iniciativa privada, o que é um erro. Né? O que a gente precisa é fazer uma discussão com mais calma, com mais tempo, que o saneamento básico é uma das frentes de investimento, uma frente de expansão fundamental para o Brasil crescer e gerar bem-estar social, e gerar saúde, e gerar acesso a direitos humanos, na verdade. Isso foi feito às pressas e eu imagino que daqui para frente as discussões econômicas vão ser dessa maneira, né? Ou seja, envoltas por uma ideia de que não tem dinheiro para nada, que é preciso vender partes do Estado, que é preciso desmobilizar gastos públicos com pretextos falsos, sem uma discussão mais democrática com a sociedade brasileira. Puxa vida, uma última pergunta, Pedro. Ontem, por conta da paralisação dos entregadores de aplicativos, eu vi uma discussão em relação à categoria não estar sendo representada por nenhum sindicato. É importante, nesse momento, estar amparado por um sindicato para que sejam feitas negociações salariais de melhores condições de trabalho? Quais os riscos dessa categoria sozinha não conseguir fazer de fato uma negociação ou uma conversa para melhorar esse cenário? Essa é uma discussão fundamental, né? E ela traz várias questões importantes que são novidades no debate econômico, novidades no mercado de trabalho. O que a gente sabe, o que os economistas sabem, é que os sindicatos eles têm um papel fundamental no aumento salarial da classe trabalhadora e na redução das desigualdades, né? Que sem os sindicatos as condições de negociação elas se fragilizam, isso é um fato. E o que a gente tem de novidade, bem-vinda nesse momento, é um movimento de trabalhadores cujo patrão é ausente, é invisível, né, cujo o patrão é um aplicativo, o capital ele é um aplicativo, né, é um erro dizer que eles são empreendedores, porque eles têm lá a bicicleta, a moto, como a gente está vendo aí nas imagens,
mas na verdade eles precisam de um capital, que é um capital chamado aplicativo, para poder trabalhar. E esse capital ele explora esses trabalhadores, né, com taxas ínfimas, com remuneração ínfima, né, sem nenhum tipo de proteção, a nenhum tipo de acidente que eles possam vir a sofrer. Então, o grito desses trabalhadores ele tem que ser ouvido pelo conjunto da sociedade e pelas autoridades políticas. Nós temos que regulamentar esses setores que são marginalizados, que não têm direito, né? E isso passa, sim, pelo Congresso Nacional e pode também fazer pressão direta a essas empresas, porque essas empresas vão ficar com uma imagem deteriorada, né? Muitos de nós apoiamos esse movimento e vemos essas empresas como empresas que poderiam repassar um valor muito maior para esses trabalhadores que nesse momento estão arriscando a sua vida, assim como médicos e outras profissões, para fazer funcionar as entregas e uma parte importante da sociedade. Então, eu acho que é bem-vindo esse movimento, eu espero que ele se solidifique, que ele crie institucionalidades, né, que ele crie grupos, que ele influencie a política e que ele possa dar margem a uma regulação desse setor que é tão desprotegido e tão fragilizado do mercado de trabalho. Claro. Você acredita que essa discussão possa ter início no Congresso nesse momento, por conta da configuração mesmo do Congresso? Eu acho que isso tem que ser uma discussão permanente da sociedade como um todo. Nós não podemos aceitar que as novas tecnologias venham para criar mais problemas. Essas novas tecnologias são bem-vindas e elas devem facilitar a nossa vida, né? Elas devem tornar mais ameno o trabalho das pessoas, ela deve facilitar, dar ganhos de produtividade para os serviços e para a indústria e para a agricultura, mas a gente não pode aceitar que isso vire uma nova forma de exploração do trabalhador mais cruel, que deixa o trabalhador desamparado. Então, acho que isso é um tema da sociedade em geral e do Congresso em particular, evidentemente. E a mobilização dos trabalhadores é importante para criar esse clima de discussão no Brasil. Então, ela é bem-vinda nesse sentido. Claro. Pedro, agradecida mais uma vez. Vamos ver se da próxima a gente conversa no estúdio. Na verdade, eu sempre conversei assim com você por Skype, porque você fica em Campinas, né? Então, até uma próxima vez, online ainda, espero. Mas esperamos que você, pelo menos, volte para o estúdio, que a pandemia passe, né?